Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a grande maioria das pessoas está estudando 100% em casa e reclamando horrores. Só que eu tenho um segredo para te contar. Se você souber fazer isso direito, estudar em casa é muito, mas muito mais produtivo. Rende muito mais do que ir para uma aula presencial. Meu nome é Ana Lopes e eu estou aqui para mostrar para você que aprender pode ser muito mais rápido, muito mais eficiente e até prazeroso. Vamos lá? Então, Ana, como é que eu faço para estudar em casa e ainda fazer isso render mais do que nas aulas presenciais se eu nunca pensei que eu ia fazer EAD na vida? Bom, vamos lá. Vamos começar pela questão do horário, que a gente já vai acertando as coisas aqui. Um dos grandes problemas é que as pessoas não estão acostumadas a definir o próprio horário de estudo. Elas são empurradas para um horário pela escola tradicional, pela faculdade e seguem aquele horário. O que sobra, elas mais ou menos dividem no estudo em casa, quando elas estudam em casa, né? Quando elas não acham que só precisa estudar na véspera da prova. Então vamos ver como é que a gente resolve essa questão do horário. Bom, o ideal é que o horário seja diário e que seja regular. O que quer dizer diário e regular? Diário quer dizer que tem que ser todo dia. Ah, mas até domingo? Não, você pode tirar 1 ou 2 dias na semana, sábado e domingo, por exemplo, dependendo da sua necessidade, como fim de semana mesmo. Mas durante a semana você tem que ter aquele compromisso de estudar. E regular no sentido de que seja mais ou menos na mesma hora, sempre. É interessante que isso acabe virando um ritual. De repente você está acostumado a almoçar, tomar um banho e aí começar a estudar. Por exemplo, é um pequeno ritual que já vai sinalizando para o seu cérebro que está na hora de se aprontar para estudar, certo? E aqui você tem uma grande vantagem, pelo fato de estar estudando em casa, é que você pode escolher o horário que é melhor para você. Se você é uma pessoa que estuda melhor de manhã, estude de manhã. Se você é uma pessoa que estuda melhor à tarde ou à noite, estude à tarde ou à noite. Então você não precisa ficar obrigado ao horário da sua faculdade, do seu colégio, a não ser que você tenha aulas ao vivo. Importantíssimo fazer intervalos. Você tem que fazer intervalos. Aliás, se você quer aprender um jeito de obter o melhor rendimento possível usando os intervalos da forma mais inteligente que existe, você assiste um vídeo que vai aparecer aqui no card, em que eu falo como que você constrói a memória de longo prazo desde o primeiro momento que você estuda um assunto. Lá você vai aprender a usar os intervalos de estudo como um profissional, certo? E uma coisa importante também é você não montar grade horária. Para que você vai se trancafiar numa grade se não tem necessidade? Quem determina o seu horário é você. Ah, mas se eu estudar sem a grade eu vou ficar perdido. Não, não vai ficar perdido. Você vai fazer o seguinte: você vai no outro card que tem aqui em cima e vai aprender a fazer um plano de estudos flexível e que ao mesmo tempo vai manter você estudando a quantidade certa de cada disciplina, sem precisar ficar amarrado numa grade, ok? Então, você tem que estabelecer um horário, não precisa ser horas e horas e horas, a não ser que você esteja fazendo algum tipo de prova de competição, como estudar para um concurso, estudar para um Enem, para um vestibular e tal. Se você está só fazendo a sua faculdade, só fazendo as disciplinas de uma pós-graduação, você pode muito bem ter um horário relativamente tranquilo aí de estudos. E se você quer saber qual a melhor quantidade de horas para você estudar e em que você deve se basear, tem um vídeo aqui também. Eu vou deixar aí um terceiro card. Você vê que tem muita coisa interessante por aqui, né? Ou seja, esse é um canal que vale a pena se inscrever. Você já se inscreveu? Então se inscreve aí, pô. Bom, falamos do horário. Vamos lá. Agora vamos falar das distrações. Quando a gente fala de distração, a primeira coisa que aparece na cabeça da gente, com certeza, é o celular. Mas o celular não é o único elemento de distração. Ele é um dos piores, com certeza. Mas nós temos distrações que vêm da tecnologia, principalmente do celular. Tem as distrações que vêm das pessoas, que muitas vezes não colaboram com os nossos estudos, e tem as distrações que estão no ambiente. Então a gente vai aprender a melhorar essa situação para que você consiga ter um rendimento legal. Então, com relação à tecnologia, celular é um negócio
Muito ruim. Eu ia falar uma palavra feia aqui, mas é muito, muito, muito ruim. Existem estudos mostrando que só o fato do seu celular estar do seu lado, mesmo que ele esteja desligado, como você tem uma série de associações de notificação com o celular, associações cerebrais mentais mesmo, você está acostumado que o celular te chame e vibre e pisque uma luzinha e não sei o quê, só o fato de você olhar para ele, você já perde a concentração. Então, o celular, ele não só tem que ser desligado, não é colocado em modo avião, ele tem que ser desligado e ele tem que ficar longe de você para que você não veja e não dispare um monte de sinal no seu cérebro, porque você já está viciado nesses sinais, certo? Então, o celular é desligado e longe de você. Ah, se você tem que estudar no computador, aí o que você faz? Tem algumas opções. Você pode ter aplicativos de bloqueio que bloqueiam determinadas softwares, determinadas páginas, determinadas coisas para você não entrar, mas aí eu já estou falando de um caso em que você não tem nenhum autocontrole. Né? Eu acredito que não seja esse o caso. Mas tem uma coisa que ajuda muito e que funciona de uma forma muito boa, muito mais sutil e mais interessante, que é você ter uma conta específica para estudo. E aí o que você coloca nessa conta específica para estudo? Você coloca um outro fundo de tela, bem diferente daquele que você está acostumado a usar para outras coisas, e você coloca aqueles documentos, aqueles PDFs, aqueles materiais ou aquele site que você usa para estudar. E só. Deixa ali bem limpinho aquela sua tela ali de acesso rápido, de forma que ali você está se induzindo, na hora que você abre a sua conta de estudo, você vê uma coisa diferente. Nosso cérebro é muito visual, então isso é um indicativo forte para o cérebro de que naquele momento, com aquela tela, é hora de estudar. E você vai ter acesso direto às coisas que você precisa para estudar e não vai ter acesso direto àquelas coisas que você não precisa mexer nesse momento. Ah, mas eu não estudo com computador, estudo com tablet. Normalmente não tem muito como você criar uma outra conta. Pode ser que tenha, se tiver, você faz a mesma coisa, depende do seu tablet. Se não, você pode usar aplicativos de bloqueio também, ou então dar uma limpeza na sua tela principal e deixar os aplicativos de estudo mais à vista na sua tela principal. De forma que quando você pega o tablet para estudar, você já tem acesso rápido ali às coisas que você usa para estudar. E para usar alguma outra coisa, você tem que tem que dar pelo menos 5 toques. E aí você tem um tempo aí para pensar no que você está fazendo, se você está fugindo, está procrastinando e tal. Então, esse tipo de coisa costuma funcionar bastante bem na hora que você está construindo um hábito de trabalhar de uma forma mais concentrada, mesmo quando você tem que obrigatoriamente usar a tecnologia para estudar. Às vezes você tem um site onde está todo o seu material e tal. Então, a gente tem que contornar essa situação, ok? Então, essa é uma situação. A outra coisa que tira muito o foco das pessoas quando estão tentando estudar são as outras pessoas. Como diria Sartre, o inferno são os outros, né? O ideal é que você estude sozinho, né? Num lugar isolado e específico para estudar. Esse é o lugar de estudar. Se puder ser fora do quarto, longe da cama, melhor ainda. Mas muitas vezes a pessoa não tem, né? Só tem aquele quarto ali com uma escrivaninha do lado. Então, mas aí você vai ter que se controlar para não ficar deitando toda vez que der uma preguicinha ou toda vez que a matéria ficar um pouco mais difícil, né? Mas é importante que esse material esteja já bem organizado para você sentar e estudar. Mas isso a gente vai ver na questão do ambiente. Caso você não tenha esse lugar aqui, vale a pena, talvez, dependendo do caso, você ter uma conversa com as pessoas da casa e tentar encontrar esse espaço e tentar com que essas pessoas colaborem com aquele seu momento de estudo. De repente você só tem a noite ali para estudar. A pessoa pode baixar um pouquinho a TV, pode conversar um pouco mais baixo, nessas 2 horinhas aqui que eu estou dedicando para isso e tal, isso é importante para mim, se você tiver espaço para isso. Se você não tiver, você vai ter que encontrar uma outra solução. Eu vou dar daqui a pouco, tá? Porque o ambiente em que você estuda é muito importante, né? Mas não é feito só das pessoas. Por exemplo, tem que ser um ambiente fresco. Tem estudos mostrando isso, que a pessoa que estuda com um ambiente quase friozinho, ela tem um rendimento melhor do que a pessoa que está com um pouquinho de calor ou muito calor.
Então, um ambiente fresco, um ambiente bem iluminado para que você não sinta sono. Um dos grandes motivos das pessoas sentirem sono é que elas estão estudando ou em cima da cama, ou com pouca luz e aquela coisa toda, e é isso aí dá sono, né? Tem outros motivos também, mas a gente pode discutir isso num outro vídeo, se você tiver interesse em saber como, por que a gente sente tanto sono para estudar e como evitar essas armadilhas, coloca aí embaixo nos comentários, porque quanto mais as pessoas pedem determinado tipo de assunto, mais a gente bota esses assuntos para frente aí, para ser publicado aqui na Mais Aprendizagem, certo? Outra coisa é que tem que ser silencioso, né? E se o seu ambiente não é silencioso e as pessoas não colaboram, o que você pode fazer? Você pode ter um protetor auricular. Existe um protetor de silicone, uma borrachinha mesmo, que você coloca no ouvido e você isola bastante o som do ambiente. Ou você pode usar um headphone de cancelamento de som, que pode ser uma boa alternativa também. E o material, de preferência, ele tem que estar disponível. Não só o material, tá? Se você, por exemplo, vai estudar por um longo período, você precisa de água, porque o seu cérebro precisa estar bem hidratado. E quando você não está bem hidratado, o primeiro sintoma é de cansaço. Se você vai fazer um lanche nesse período, sei lá, vai ficar estudando 4 horas, vai fazer um lanchinho aí no meio dessas 4 horas. Leva o seu lanchinho já para não se distrair com qualquer outra coisa em outro lado da casa, não ficar tentado a ligar o celular, essas coisas todas. Então, prepare o ambiente para que você fique realmente concentrado pelo tempo que você definiu que é importante para você. Certo? Então, essas são algumas dicas, assim, mais ou menos padrão de você estudar em casa. Agora, tem algumas coisas que não é todo mundo que fala e que eu vou te dar agora umas dicas sobre elas. Algumas coisas você não deve fazer. Uma coisa que você não deve fazer de jeito nenhum é fazer alguma atividade relacionada aos seus estudos só por fazer, só para cumprir tabela, sabe? Só para entregar para o professor. Não vale a pena. Mesmo que você não considere aquele trabalho a coisa mais importante do mundo, mesmo que você ache que o professor passou aquele trabalho só para ter um meio de dar nota, né? Mesmo que aquele assunto não seja o mais interessante para você, procure usar esse tempo, já que você vai gastar esse tempo, porque você precisa entregar esse material, procure tirar o máximo possível de aprendizagem daquilo. Não tem o menor sentido você fazer um trabalho, tem que entregar o trabalho escrito. Aí o que você faz? Você vai lá, copia e cola um texto que você nem leu, não aprendeu nada, mas deu um maior trabalhão para formatar e gastou um maior tempão. Então, se é para gastar tempo com aquele trabalho, que seja para tirar algum aprendizado. Pode ser que ele não seja a coisa mais importante do mundo, mas você, dando significado àquilo que você está fazendo, você vai aumentar a sua motivação e vai aumentar a sua absorção daquele conteúdo. Porque quando um assunto não tem significado para a gente, a motivação vai lá embaixo e a aprendizagem mais ainda. Porque a gente só consegue construir memória de longo prazo com coisas significativas. A nossa memória de longo prazo ela é semântica. Ela é visual e é semântica. Semântica vem de significado. Então, se aquilo não tem nenhum significado para você, você vai esquecer assim que você entregar o trabalho. Só que isso é um gasto de tempo absurdo. E o seu tempo é muito precioso. Não faça isso com ele. Se tem que fazer o trabalho, faça o trabalho direito, faça para aprender alguma coisa com ele. Faça um combinado com você. Olha, eu tenho que aprender pelo menos 3 coisas novas com esse negócio. E eu vou colocar lá na minha lista de coisas para revisar, para realmente aprender isso aqui e ficar com isso aprendido. Pode ser que isso sirva depois para, sei lá, é um trabalho de história de um assunto que você nem acha tão importante assim, mas de repente ali tem algumas coisas que você pode usar numa redação, por exemplo, para um caso de uma pessoa que está estudando para o Enem. Então, sempre tem alguma coisa que você pode puxar ali para tornar o assunto mais interessante. Não jogue o seu tempo fora. E a gente tem também a questão dos métodos de estudo. Essa é uma outra coisa que as pessoas não falam muito. As pessoas falam, tem que estudar, tem que estudar. Se vira aí, né? É assim que a escola faz com a gente, a faculdade, qualquer coisa. Te joga a matéria, te joga os livros em cima, as videoaulas, não sei o que, se vira. Mas você tem que ser mais esperto do que isso. Tem que ter método de estudo. Método de estudo que seja eficiente e que seja comprovado, tá?
Porque muitas vezes você vai assistir dicas, vai ver lá no Instagram, dicas de estudo. E aí uma pessoa dizendo, eu faço assim. Mas faz assim por quê? Tem alguma base científica esse faz assim? Você revisa desse jeito? Por quê? Eu já vi pessoas assim proeminentes falarem que a pessoa tem que revisar por 30 dias consecutivos a mesma matéria. Isso é inviável se você tem 10, 15 matérias para estudar, mesmo que você tenha 5. É inviável, é desnecessário, você gasta mais energia do que você precisa para memorizar e a memorização nem fica tão boa assim. Fica muito melhor se você fizer, por exemplo, uma revisão espaçada. Então, tem que tomar muito cuidado com que tipo de método você vai aplicar. Não é só porque alguém que tem, sei lá, 300 mil seguidores no YouTube falou, ou no Instagram falou, que aquele método ele tem um fundamento. Então, você tem que saber se aquilo que estão te propondo como método de estudo é uma coisa fundamentada. E vale sempre experimentar. Se aquilo fizer sentido, né, e você achar que tem algum fundamento, sempre vale experimentar. E não adianta experimentar uma vez, tá? Tem que experimentar pelo menos aí algumas vezes com matérias diferentes e tal, até você se acostumar e ver o real produto daquele método de estudo. O que você realmente ganha ou não com aquele método de estudo. E você pode melhorar todas as etapas da sua aprendizagem, um pouquinho de cada vez. Ah, mas como assim, Ana? Você não precisa se tornar o melhor leitor do mundo, mas se você acelerar um pouquinho a sua velocidade de leitura, você já vai melhorar a sua capacidade de concentração e vai melhorar a sua compreensão, apesar de eu saber que a maioria das pessoas pensa que é o contrário. Mas leitura lenta é igual aquela aula que o professor fala assim, bem devagar. Dá sono e você não entende nada, certo? Então tem que acelerar um pouco a sua velocidade de leitura, porque a maioria das pessoas lê muito devagar. Então, isso melhora a sua concentração e compreensão. Então, isso já seria uma pequena melhora. Uma outra pequena melhora, você anotar só o essencial. Cada vez anotar menos, cada vez resumindo mais, de preferência no nível das palavras-chave. Mas você pode ir fazendo isso aos poucos também, tá? Mas por que, Ana, que eu tenho que anotar cada vez menos? Porque existem pesquisas mostrando que se você anota tudo que o professor fala, se você não pensa no que é importante e no que pode ser deixado para lá, você aprende muito menos. Memorizar. A maioria das pessoas está acostumada a memorizar por força bruta. Pega toda a matéria, joga nos flashcards e tenta memorizar. Por exemplo, se a pessoa é uma boa aluna, dedicada, não sei o que e tal, aí ela usa lá o Quizlet, o Anki, bota tudo lá e começa a memorizar na força bruta. Uma hora vai memorizar, mas é muito mais desgastante do que se você usasse um método mais inteligente para memorizar essas coisas, que envolvesse raciocínio, que envolvesse a compreensão profunda do que você está tentando memorizar. Porque o que você vai gastar um pouquinho a mais para entender melhor aquilo que você está estudando, você vai gastar muito menos na hora de ficar fazendo a memorização repetitiva. Então é um ganho de tempo muito grande quando você realmente entende aquilo que você está memorizando, quando você usa alguma técnica de associação, quando você usa. Tem várias técnicas, tá? Tem inclusive aqui em cima no card o método do agrupamento, com exemplos assim, muito legais. Então, se você está interessado em técnicas para ajudar você a memorizar com mais facilidade, uma delas é a técnica do agrupamento ou do chunking. Então, dá uma olhada no card aí. Você também tem formas diferentes de revisar. Tá? Então, você pode melhorar a sua capacidade de revisão. Uma coisa que você pode fazer hoje, a partir de hoje, e que vai melhorar muito e que vai diminuir muito o seu gasto de tempo com estudo, é você revisar o material no dia em que você estudou. Então, se você estudou pela manhã lá, 3, 4 horas, 2, 3 matérias, à noite dá uma revisada rápida. Se você teve aula de manhã, à noite, dá uma revisada no que você viu nas aulas. Só uma revisada rápida naquilo que você viu para estancar a curva do esquecimento. Isso aqui parece uma besteira, parece uma banalidade, mas só isso aqui vai fazer você ganhar muito tempo, porque você estanca a curva do esquecimento e a próxima vez que você for ver esse material, ele já está mais consolidado. As suas revisões vão ser muito mais rápidas e muito mais produtivas. Você pode melhorar também a sua forma de abordar um exercício. Como é que faz um exercício? Como é que eu entendo um enunciado mais complexo? Você pode, por exemplo, fazer um mapa mental, passar a fazer um mapa mental quando o exercício tem um enunciado mais cabeludo. Tá? Então, tem várias coisinhas pequenas que você pode fazer para melhorar cada uma das etapas
que envolvem uma aprendizagem completa aí, e cada melhorazinha dessa se multiplica com a outra. Não é uma soma, é uma coisa que vai crescendo exponencialmente. Então vale muito a pena você ter esse tipo de atitude aqui, de ir melhorando pequenas coisas, mas sempre, todo dia, uma coisinha nova, certo? E não esqueça dos tais dos intervalos. Se você não faz um intervalo para estudar, você também está jogando muita coisa fora, muito tempo fora. É a mesma coisa da revisão. Você estuda e não revisa nas primeiras 24 horas, você está jogando 80% do seu estudo fora. E se você tenta estudar sem fazer nenhum intervalo, você também está jogando muita coisa do que você está estudando fora. Porque o intervalo é um tempo que seu cérebro precisa para consolidar aquilo que você está estudando, certo? Então, você pode fazer pequenas melhorias aí, desde que você procure experimentar com métodos de estudo realmente comprovados. E qual o maior benefício de você fazer isso enquanto você está estudando em casa, seja porque você está obrigado, porque esse é o momento da quarentena, ou se você está vendo isso aqui no futuro, já saiu da quarentena, já acabou esse negócio, graças a Deus. Qual o maior benefício? É que você se torna um estudante melhor, qualquer que seja a tua situação. Hoje, no futuro, sei lá, 2028, você aplica todas essas coisas, você vai ser um estudante muito melhor. Você é uma pessoa que aprende com mais facilidade e uma pessoa mais independente. Isso é importantíssimo. As pessoas ficam dependendo que o professor seja bom, seja didático, vá no ritmo certo para poder aprender. E não dá para depender do professor. Porque a maioria das vezes ele não vai seguir o seu ritmo, ele vai na média ali, ele vai no ritmo dele, não vai no seu. Não vai ser a melhor coisa para você, porque ele está dando aula para 50, 100 pessoas, então vai ser daquele jeito, certo? Eu acho que esse é o maior benefício, você se tornar um estudante melhor, um estudante mais independente. Mas olha como é que eu coloco tanta coisa em prática, você deu milhões de dicas aí. É uma de cada vez. E como? Com os hábitos. Hábito de estudo é fundamental. Aliás, para tudo na vida que você queira realmente ver progresso, você tem que criar um hábito. Né? Se você quer ter um corpo mais sarado, o que você tem que fazer? Ir para academia e ficar 5 horas e fazer isso uma vez por mês? Claro que não. Você tem que ir para academia várias vezes por semana. Se você quer ter uma alimentação mais saudável, adianta comer alface o dia inteiro hoje e amanhã cair de boca numa pizza? Não adianta. Tudo que você quer conquistar que demanda uma transformação, seja interna, seja externa, você só vai conseguir se você criar o hábito. Porque se você não criar o hábito, o esforço é muito grande e na hora do cansaço você desiste. Mas como é que eu crio todos esses hábitos, um de cada vez? E usando as técnicas certas, que são as técnicas que eu ensino no aulão de hábitos, onde eu ensino 3 estratégias que se aplicam a 3 tipos de situações diferentes. Uma delas vai cair na situação, no hábito que você está querendo criar agora. Então é o seguinte, se inscreve no canal, depois vai lá para o aulão, que tá imperdível. Beleza? Tô esperando você, hein? Tchau.